dolorosa crônica, né? É uma doença, na verdade, neurológica, né? Neurológica, estudada pela reumatologia, porque isto acabou sendo convencionado dessa forma. Né? No começo também a gente não sabia da fisiopatologia do que a gente sabe hoje. Há 30 anos não sabia praticamente nada de fisiopatologia da fibromialgia, né? Mas hoje a gente sabe que é uma doença eminentemente neurológica, certo? Então é uma simplificação dolorosa crônica, cuja a principal marca, o principal sintoma é a dor difusa, a dor generalizada em todo o corpo. Em mais de 80% dos pacientes, a gente vai encontrar, além da dor, a fadiga e o distúrbio do sono, principalmente o sono não reparador, você dorme e não descansa, né? E em muitos casos também a cefaleia, tanto enxaquecosa como tensional, né? Colo irritado, sendo colo irritado, e alterações de humor, como depressão e ansiedade, acompanham quase 50% dos casos, né? Isso tem um porquê, vocês vão ver. Antes da gente falar dos detalhes da doença, falar um pouquinho da epidemiologia dela. Ela é universal em todas as partes do mundo, certo? A prevalência é uma das síndromes mais frequentes na reumatologia. A prevalência dela está em 0,2 a 5% da população mundial. No Brasil está dentro disso, está entre 2 e 2,5%, tá certo? Ela é sempre mais comum nas mulheres, né? Esse número só muda de acordo com os critérios que são estudados. Exemplo, se você fizer essa pesquisa em ambientes clínicos, vai dar muito mais mulher do que homem, 8 para 1, né? Mas se você fizer estudos populacionais, que deve ser o verdadeiro, né? Vai dar 2, 3 mulheres para 1. Por que nos ambientes clínicos dá muito mais mulheres? Porque o homem não vem ao médico, para começar. Né? Então, ambientes clínicos são consultórios, clínicos, você só vai ver mulher praticamente com fibromialgia, até porque o homem não vem. Né? Se você fizer estudos populacionais, entrevistas por telefone ou internet, você vai ver que homem também tem, só que não trata, certo? A maioria das vezes, tá bom? Então, é por aí, mas é sempre bem mais comum em mulheres, no mínimo 2 a 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Pode acontecer em várias idades, inclusive crianças e idosos, mas o mais comum é de 25 a 65 anos, e existe um pico aí, como as mulheres são a maioria, existe um pico de prevalência, de incidência também, por volta dos 49 anos. Isso tem a ver ali com aquele momento do climatério, da menopausa. Os distúrbios hormonais naquele momento ali servem de gatilho muitas vezes para começar o início da fibromialgia. Tá? É muito mais prevalente em doentes, em pacientes que já têm alguma doença crônica, principalmente quem já tem alguma doença que envolve dor de qualquer natureza, dor crônica. Então, vai ter mais chance de desenvolver fibromialgia. E olha como esse número aqui é significativo. De cada 3 pacientes que entram no consultório do reumatologista, um tem fibromialgia. Então, quase 30% das consultas reumatológicas tem fibromialgia lá, né? Hoje, nos últimos 30, 25 anos, mais ou menos, a gente tem evoluído bastante na compreensão da fisiopatologia da fibromialgia. Né? Muita bobagem se falava para trás por desconhecimento. Então, hoje a gente sabe que a fisiopatologia é complexa, a gente não entende 100% dela ainda, mas já entende muita coisa. Então, a gente sabe que é uma base genética, né, de uma doença que é eminentemente, né, do sistema neurológico, né, uma doença principalmente do sistema nervoso central, mas que tem vários gatilhos periféricos, envolve o sistema nervoso periférico também, certo? Nós temos disfunções do sistema autonômico e disfunções hormonais que colaboram com essa doença, temos anormalidades psicofisiológicas, mas o mais importante de tudo, sem dúvida, são as anormalidades dos neurotransmissores do sistema nervoso central e até a reestruturação de todas as proteínas e de todo o percurso do estímulo ao nível do sistema nervoso central. Certo? Então, as anormalidades de neurotransmissão do sistema nervoso central e a estruturação do mesmo são mais importantes nessa doença. Bom, em relação ao primeiro item, que é a genética, a gente vai ter vários polimorfismos já identificados, já confirmados, né, dos genes
que degradam monoaminas no sistema nervoso central e em outras partes do corpo, né? Genes que têm a ver com canais de sódio e potássio, genes de metabolismo de neurotransmissores cerebrais, como a serotonina, a dopamina, a norepinefrina, né? E também genes que codificam proteínas organizadoras do sistema nervoso central. Essa parte genética a gente vê também vários estudos mostrando uma agregação familiar forte, ou seja, se você tem um familiar de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos com fibromialgia, né, você tem um risco de 8,5 vezes maior, já medido pelos estudos, de ter fibromialgia. E o traço de personalidade perfeccionista, detalhista, também é muito comum. Como vocês vão ver, isso muito frequente nos pacientes. Bom, é preciso ter uma genética, é preciso ter uma predisposição genética para desenvolver fibromialgia? Sim. Né? E quais são os principais gatilhos? Né? São os mesmos gatilhos de qualquer doença da reumatologia. Então a gente tem estresse emocional e processos infecciosos como os dois campeões em todas as doenças da reumatologia. Né? Certo? Aqui pode ser qualquer infecção, tá, pessoal? Eu coloquei aqui o que aparece às vezes nos livros americanos, porque lá eles têm muito parvovírus B19 lá, igual o chikungunya aqui, certo? Então, é por isso que aparece muito, mas pode ser qualquer infecção, desde uma gripe comum, um resfriado, qualquer coisa. Tem muitos relatos de hepatite C também, mas isso é a literatura americana. Traumas, tanto físicos, né, repetidos, né, como tanto trauma repetido como um acidente assim, pontual, também pode ser como gatilho, endocrinopatias, né, como hipotireoidismo, como outras endocrinopatias podem desencadear. É muito citado o hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo, ele, por si só, ele dá um quadro de fibromialgia quando ele está descontrolado, certo? E doenças autoimunes. Poxa vida, professor, Então, o paciente desenvolve uma artrite reumatoide, né? E aquilo ali serve de gatilho para ele também desenvolver uma fibromialgia, se ele já tiver uma genética de fibromialgia. Né? Lembre-se que fibromialgia é muito mais comum de acontecer em quem já tem uma outra causa de dor crônica. Certo? Bom, resumindo isso daí, tem que ter uma predisposição genética, e aí vem o estresse psicológico, o estresse infeccioso, o estresse físico repetido, pode ser um estresse de uma doença autoimune. Haja uma predisposição genética e você vai ter uma percepção alterada de dor ao nível do sistema nervoso, desencadeando essa doença, que é a fibromialgia. Então, em resumo, a fibromialgia é uma síndrome de sensibilização central. É uma resposta anormal e inadequada do sistema nervoso central aos estímulos periféricos, né, em decorrência de uma hiperestabilidade neuronal, causando, no caso da fibromialgia, dor inadequadamente amplificada. Então, a fibromialgia é um estado, é uma síndrome de hiperativação do sistema neuronal a nível do sistema nervoso central em resposta a esses gatilhos periféricos e causando assim sensibilização central. E aí, depois, uma vez ela instalada, é dor crônica, né, pessoal? Em outras palavras, a gente vai ter, no caso da fibromialgia, uma nocicepção periférica aumentada, né? E todos nós temos um controle central descendente de dor do sistema nervoso central, ou seja, quando a gente aumenta a aferição de dor, automaticamente o nosso sistema nervoso central tenta bloqueá-la, esse controle central. Mas na fibromialgia, nós vamos ter tanto o aumento da nocicepção periférica, por esses gatilhos periféricos, porém uma diminuição do controle central de dor. Então, o que acontece é o cenário perfeito para muita dor, né? Se entra mais estímulo doloroso e o nosso mecanismo de defesa, que é o controle central, está diminuído, isso aqui está aumentado, isso aqui está diminuído, nós vamos ter o cenário perfeito para muita dor, né? E aí nós vamos ter um estado de amplificação das sensibilidades dolorosas para o sistema nervoso central. O limiar de dor rebaixado, né? E tem dois grandes sintomas aqui, pessoal, vocês têm que saber. Então, é o que eu brinco às vezes no ambulatório com vocês, né? O paciente com fibromialgia, ele começa a ter dor muitas vezes por estímulos que não, devido a todas essas alterações que já estão desencadeadas no sistema nervoso central, começa a doer, inclusive,
por estímulos que não eram para ser dolorosos, como o vento, por exemplo, né? Então, ele vai ter um quadro, ou pode ter, principalmente nas fibromialgias mais graves, a alodinia difusa, né? Agora, e os estímulos que já eram dolorosos, como o beliscão, por exemplo, eles se tornam mais dolorosos ainda, é a hiperalgesia. Então, esses conceitos vocês têm que saber. Hiperalgesia é um estímulo já doloroso que se tornou mais intenso. E a alodinia é um estímulo que não era doloroso que passa a ser doloroso, né? Então, isso são comuns no quadro clínico da fibromialgia. Como é que se começou a compreender que havia essa hiperexcitação do sistema nervoso central? Através dos estudos com ressonância magnética funcional, que é essa RMFzinha, ou ressonância magnética com eletroscopia, que é essa Ezinho aí. E a análise bioquímica dos líquidos também, né? Começaram a melhorar bastante. Com esses estudos combinados, eles observaram que várias alterações dos pacientes com fibromialgia. Primeira coisa que foi observada em imagens de espectrometria é que o fluxo sanguíneo do tálamo era normal nesses pacientes que tinham fibromialgia e dor crônica. E isso fazia, os estudos que fizeram mostravam que quando o fluxo sanguíneo do tálamo está alterado, isso gera mais dor crônica. Outra coisa, o córtex sensorial primário, que é uma área responsável pela hipervigilância e pela catastrofização do ser humano, né, ele estava com uma hiperestabilidade enorme dos seus neurônios, né? E também encontraram um aumento importante do glutamato, certo? No córtex posterior da ínsula. O glutamato é um neurotransmissor, né? E ele participa dessa hiperestabilidade do sistema nervoso central, certo? Hiperatividade da amígdala também, que é o grau de alerta a estímulos externos, né? A ínsula e a amígdala com alterações que favorecem a nocicepção e o circuito cerebral de emoções. Então, o sistema límbico, né, pessoal? O sistema límbico está muito envolvido aí, existe um aumento de glutamato nesses sistemas, né, tanto da ínsula, né? E aí o que acontece? Sintomas psicológicos, que seriam simplesmente psicológicos, como um estresse ali que você teve uma briga com a sua mãe, uma briga com o seu filho, aquilo lá tem uma dimensão enorme por causa dessa hiperativação do sistema nervoso central. Então, um fato que seria banal gera dores por muitos dias e o paciente não consegue controlar porque vai além da vontade dele, uma vez que é apenas aquele fato estressante ali se viu só como um estímulo para o sistema nervoso central que já está totalmente alterado, né? E existe também alterações cognitivas na fibromialgia. Então, o paciente vai ter diminuição da atenção, diminuição às vezes até um pouco da cognição mesmo, né? Isso acontece porque o modo de stand-by do cérebro, que é essa chamada rede neural em modo padrão, é o stand-by do cérebro. Então, algumas áreas do cérebro que a gente não está utilizando, ela fica em stand-by. Mas aqui, isso está normal. Na fibromialgia não tem stand-by, o cérebro está funcionando o tempo todo acelerado, certo? E aí é por isso que a cognição fica alterada, por isso o paciente não consegue focar no único a fazer, por isso que ele está sempre com a atenção prejudicada, às vezes com a cognição, a memória é péssima, né? Somente a memória mais recente, certo? Mas sem dúvida, né, a principal alteração é a diminuição da atividade dos neurotransmissores inibitórios dos estímulos nociceptivos do sistema nervoso central. Vou já falar deles na próxima slide, certo? Que é a diminuição da serotonina, né, da noradrenalina, da dopamina ao nível do sistema nervoso central. Isso daí reduz, se isso estivesse funcionando direitinho, todo o resto poderia ser controlado. Mesmo com muita aferição de estímulo nociceptivo, a nossa via descendente de dor bloquearia. O problema é que esses neurotransmissores não estão bons e aí não estão corretos, não estão funcionando adequadamente, e é isso aí que gera a maior parte da dor crônica. Também foi visto baixos níveis de GABA na ínsula, tá certo? E na medula, a gente tem vários processos alterados. Um deles é, de novo, o aumento do glutamato
quando eles se unem a esses receptores NMDA, eles fazem um fenômeno de wind-up, ou wind-up, se vocês quiserem. Esse é um fenômeno de potencialização dos estímulos aferentes ao nível da medula. Então, vou mostrar uma figurinha para vocês verem. E no líquor, os estudos mostraram substância P muito aumentada nos pacientes com fibromialgia, né? E também o fator de crescimento neuronal, que é esse NGF, também bastante aumentado. O que mostra, o que prova com tudo isso, que fibromialgia não é aquela doença como se pensava no passado, uma doença psicogênica, doença neurológica, orgânica, com várias provas aí da fisiopatologia, certo? Então aqui, ó, no gânglio dorsal, onde tem essa estrelinha, né? Você tem toda uma aferência aumentada do estímulo nocivo. No gânglio dorsal vai haver uma potencialização, né? E que é o fenômeno do wind-up, levando para vários níveis da medula, e a substância P e outras substâncias alteradas no líquido também vão potencializar isso ao nível medular, certo? Mas o mais importante, a disfunção mais importante é essa aqui, né? Que é a deficiência dos neurotransmissores inibitórios, aqueles que cortariam os estímulos que sobem da aferição ao nível da medula. Eles deveriam cortar, que é principalmente a serotonina e a noradrenalina, só que eles estão baixos na fibromialgia, certo? Enquanto que outros que são hiperativos, neurotransmissores excitatórios como a substância P, estão muito altos. Então, isso daí faz o quadro doloroso não terminar, cronifica o quadro. Essa é a principal alteração, que são a disfunção dos neurotransmissores. Isso é muito importante para o tratamento. A gente precisa agir aqui, principalmente, né? E o que é uma das duas únicas coisas que mexem com a serotonina a nível cerebral: exercício físico levanta a serotonina, né? Então melhoraria, né? E medicações, principalmente os antidepressivos, né? Levantam também. Por quê, pessoal? Porque a depressão tem essa exata mesma fisiopatologia aqui. É por isso que é tão parecido, por isso que 50% dos pacientes têm depressão associada. Tem a enxaqueca, a TPM e várias outras síndromes disfuncionais têm esse padrão, certo? Só que aqui no nível muito mais importante, né? Na fibromialgia, tá? Quais os fatores de modulação central que eles descobriram com esses estudos, né? Descobriram o fluxo sanguíneo cerebral diminuído no tálamo, como eu falei para vocês, núcleo caudado e regiões pré-frontais. Isso acontece principalmente porque a serotonina é vasodilatadora e a substância P é vasoconstrictora, certo? A diminuição da serotonina por alças de retroalimentação acaba aumentando a substância P no córtex também, aumentando a sensação de dor, e a diminuição da serotonina aumenta a ciclogenase 2, aumenta a produção de prostanoides, também aumenta a síntese de L1 e L6, são as chamadas citocinas algogênicas. Algogênicas significa que causam dor, algogênicas, né? Gênese de dor, algo é dor. Aqui para provar isso, são os primeiros estudos, isso aqui não é nem, isso aqui ainda é uma técnica de tomografia chamada SPECT, que foi a primeira que foi feita antes da ressonância com a eletroscopia. Então, o SPECT cerebral já mostrava no indivíduo normal a irrigação do tálamo normal. Quando você vai para um indivíduo fibromiálgico, você pode ter a diminuição da irrigação de um lado só, ou até bilateral nos casos mais graves. Certo? Isso já foi demonstrado há muito tempo. Tá? Fatores hormonais também entram no jogo, né? Um deles muito importante é essa diminuição da secreção da somatopedina, que é o IGF-1, né? É um metabólico hormônio de crescimento, né? Ele participa da capacidade reparadora do cérebro, do organismo. Então ele diminui as fadigas muscular, as lesões tendinosas. É por isso, pessoal, que o paciente com fibromialgia tem tanta fadiga depois do exercício. Por isso que ele cansa tanto, porque ele não repara os tendões e os músculos de maneira igual a outra pessoa. Tá certo? Então, essa é uma das explicações, não é a única, mas é uma delas. Tá certo? Então, inclusive, já se tentou até tratar a fibromialgia com hormônio do crescimento. Claro que não deu certo. Melhorava esse sintoma, mas piorava muito os outros. Então, não deu certo. Porque não é só isso aqui.
a parte lá dos neurotransmissores é muito mais importante, entendeu? Mas colabora. Outra coisa que colabora, o eixo hipotálamo e hipocondrial, ele está totalmente alterado, está sempre sob resposta de estresse crônico, certo? Então, isso colabora também para sintomas tanto dolorosos como não dolorosos, né? Alterações do sono, né? Então, as polissonografias dos pacientes com fibromialgia confirmam alterações dos estágios 2, 3 e 4 do sono não REM. A alteração é justamente lá na polissonografia a intrusão de ondas alfas nas ondas delta. Isso não é exclusivo da fibromialgia, várias doenças que alteram o sono podem dar, a própria apneia do sono, mas isso prova que o sono do fibromialgico não é bom, né? E um sono, quando não é bom, vai gerar outros sintomas, vai gerar fadiga, vai gerar mais dor e tudo mais, né? Então você tem que prestar atenção para tratar não só a dor, mas o sono também. E o que há de mais moderno, eu até acrescentei esse slide ontem, né? São novos estudos desses últimos 2 anos, né? Que já mostram que, além de toda essa fisiopatologia, ainda tem uma coisa nova, que alguns estudos mostrando a inflamação das células da glia em pacientes com dor crônica. E muitos desses pacientes, o estudo não foi feito propriamente para fibromialgia, mas muitos desses pacientes tinham fibromialgia. Então, vai precisar de novos estudos, mas talvez haja algum tipo de neuroinflamação aí na fibromialgia. Então, a gente passou a vida todinha dizendo, a fibromialgia não tem inflamação, né? Realmente não tem. No VHS, no PCR, inflamação sistêmica não tem, mas pode ter algum tipo de inflamação só neuronal. Isso é uma coisa nova que está surgindo na medicina para várias doenças, né? E já houve 2 estudos de um grupo da Escandinávia, que durante a pandemia e estão avançando nessa linha de estudo, tentando demonstrar alguma coisa de autoimunidade na fibromialgia, que é outra coisa também que a gente sempre achou que seria impossível provar. Ele já não parece tão impossível assim, pode ter alguma coisa, mas ainda isso aí é coisa para o futuro, ainda falta muito. Eles conseguiram mostrar alguma coisinha para pesquisar em camundongos, né? Mas aí falta muito ainda para se pesquisar. Tá? Então, abram a cabeça em relação à fibromialgia, porque para o futuro pode ter muito mais novidades e quem sabe até novos tratamentos, né? Tá certo? Aqui, sobre o quadro clínico, eu queria só reforçar algumas coisas. Então, a dor difusa pega ossos, articulações, músculos, tendões. Na ausência de dor espontânea, a gente não pode dar o diagnóstico de fibromialgia, né? Lembrar aí que 80% dos casos tem fadiga e alterações do humor, certo? Principalmente depressão e ansiedade. Então, 80% fadiga e sono, desculpem, e aqui alterações do humor, mais ou menos 50% dos casos, de 30% a 50%. Tá? Então, lembrar isso, é aquele quadro de dor no corpo todo, que tem muito distúrbio do sono, principalmente o sono não reparador. Você pode ter pode ter pernas inquietas, apneia do sono, sono inicial, mas o principal é o sono não reparador, tá bom? Muita fadiga, 80% dos pacientes, e depressão, ansiedade, ou pelo menos irritabilidade e tristeza de 30% a 50% dos pacientes, né? É muito comum nos pacientes com fibromialgia a sensação subjetiva de inchaço das extremidades. Isso é muito importante, porque você espera ouvir do paciente que está inchando as mãos na artrite reumatoide, né, no lúpus, mas quase 100% das fibromialgias vão te contar que incha as mãos. Aí eles estão te contando, mas isso não é verdade. Quando você for no exame físico, você vai ver que não tem artrite, não tem edema nenhum. Então, o paciente até discute com você, está vendo, doutor, está inchado? E depois do antidepressivo que o senhor me deu, desinchou. Não desinchou nada, que era a sensação que ele tem daquela dor dele. É uma sensação neurológica, subjetiva, de edema, né? Então isso é muito comum. É por isso que o Colégio Americano de Reumatologia coloca que, para você confirmar uma artrite, né, ou qualquer tipo de edema do sistema músculo-esquelético, é preciso que seja confirmado no exame físico. Tá bom? Então você pode até colocar esse relato na anamnese, mas confirme no exame físico. Tá? Parestesias também são muito comuns, só que ele não acompanha os dermátomos. Então a diferença
de uma neuropatia compressiva da cervical, da lombossacra, justamente esse, não acompanha dermato, tá? E a rigidez matinal, por que eu sublinhei? Porque, pessoal, rigidez matinal a gente sempre aprendeu como um sintoma de inflamação, de uma artrite reumatoide, de uma espondilite anquilosante, e não está errado. Uma doença inflamatória, pela manhã, vai ser uma dor mais inflamatória e menos mecânica, como a gente aprendeu naquele dia, né? Então, você vai ter, normalmente, rigidez matinal prolongada, acima de 1 hora, alguns livros colocam até meia hora, acima de meia hora, ele fala mais a favor de inflamação. Porém, rigidez matinal foi retirado dos critérios de diagnóstico das doenças inflamatórias. Por exemplo, a artrite reumatoide, de 1987, ela fez parte dos critérios de artrite reumatoide, era um dos 7 critérios. Né? Desde 2010 ela foi retirada por causa disso, porque ela não é específica, rigidez matinal não é mais específica de doença inflamatória. Então, existe muitos casos de reumatologia, de fibromialgia que tem rigidez matinal prolongada, até mais de 1 hora, e não tem inflamação provada até hoje. Tá certo? Então, é por isso. Agora, quando o professor for dar aula lá de artrite reumatoide, ou de espondilite, disser para vocês, um dos sintomas clínicos é rigidez matinal maior que 1 hora, tudo bem, é verdade o que ele está dizendo. Mas cuidado, só a rigidez matinal isoladamente não te dá nenhum diagnóstico. Tá bom? Eu tenho pacientes com fibromialgia que tem 3 horas de rigidez matinal. Vai explicar isso. É raro, né? Mas tem. O que é que a maioria é para ter? Só no máximo até meia hora. Certo? Mas essa regra é quebrada por muitos pacientes. Tá? E no finzinho aqui, ó, além de várias outras características que podem levar o paciente ao pronto-socorro, né? Tontura, palpitação, precordialgia ativa, mas tem as alterações cognitivas, que é o que o americano chama de fibrofobia, né? Que é justamente o que eu falei lá para vocês no modo neural padrão alterado, não tem stand-by do cérebro e dá essas alterações cognitivas, certo? Também já falei os sintomas disfuncionais que se associam, então, devido àquela mesma genética dos neurotransmissores alterados, é a mesma genética da enxaqueca, da cefaleia tensional, né, da tensão pré-menstrual, por isso que os ginecologistas usam fluoxetina, lembra? Naqueles 15 dias da tensão pré-menstrual. Né? Nós temos ainda o colo irritável, muito comum, né, em pacientes com fibromialgia, essa associação, e temos a síndrome uretral feminina, essa é menos conhecida. São aquelas mulheres que têm infecção urinária de repetição, sintomas de infecção urinária de repetição. Mas, na verdade, você faz urinocultura, nunca dá. Então, o urologista já desconfia e vê aquele perfil lá ansioso, deprimido, da paciente cheia de dor, já desconfia, não, vá ao reumatologista. Porque, na verdade, o problema não está na sua urina, entendeu? Então, aí você começa a tratar a fibromialgia e o paciente começa a melhorar as disúrias de repetição, que, na verdade, são disúrias estéreis, né? Você não tinha bactéria lá isolada em urinocultura nenhuma. Mas, até o urologista chegar nessa conclusão, o pessoal apanha bastante. Felizmente, ela é menos comum do que o colo irritável. O colo irritável é muito mais comum, certo? Bom, aqui entrou para a história, são os primeiros critérios de diagnóstico do Colégio Americano para fibromialgia. Isso foram feitos em 1990, certo? Mas isso é história, praticamente hoje, né? É uma história de dor difusa. O primeiro conceito de dor difusa que vale, pelo menos para você ter ideia do que é uma dor difusa até hoje, né? É uma dor que pega áreas acima e abaixo da cintura, pelo menos um segmento da coluna vertebral, né? Um segmento da coluna axial. E áreas à direita e à esquerda do corpo, de preferência também. Então, isso é dor difusa. Você precisava ter dor difusa por pelo menos 3 meses para ter fibromialgia. E no exame físico, 11 dos 18 tender points palpáveis muito dolorosos. Né? O que são tender points? São áreas, são pontos no corpo humano que tem mais terminações nervosas. Depois, quando se entendeu o que era um tender point, aí você entende por que a doença é neurológica. Né? Tá certo? Precisaria palpar com 4 kg na álcool de força, a força para o seu leito guial ficar 50% branco,
né? Nos meninos é fácil de ver, para as meninas é só tirar o esmalte e ver. Nos Estados Unidos eles têm o dolorímetro, que é um aparelho que ele mede a força, e aí se acostuma a fazer. Mas isso sempre foi um problema mesmo nos Estados Unidos. Por quê? Por dois fatos. Primeiro, 30% dos pacientes com fibromialgia não têm os 11 tendropontos. E aí o americano ficava, tá, tem todo o quadro clínico, mas só tem 10 tendropontos. Que doença é essa? Pô, isso é fibromialgia, porque não tem um só ponto que vai brigar. O americano briga. Não é fibromialgia. O brasileiro estava tendência à fibromialgia e começava a tratar. Era o certo de fazer. Mas o americano não. Ficou 20 anos brigando, às vezes não tratava o doente. E aí eles tiveram que fazer novos critérios para resolver isso. Aqui são os 18 tendropontos, não vai dar tempo a gente falar, mas depois vocês dão uma revisada nisso. Até para a gente dar uma treinada no ambulatório, porque é bom vocês saberem, vai ajudar vocês um dia. Né? Certo? Aí, 20 anos depois, em 2010, eles fizeram um novo critério para resolver esse problema dos pacientes que tinham fibromialgia, mas não tinham os 11 tendropontos. Certo? Aí os americanos pararam de reclamar. Né? Esse novo é uma sopa de letrinhas, né? Mas né, eles precisam ter dor pelo menos há 3 meses, né? Estar presente no nível similar. Eles dividiram o corpo em 19 áreas, você tem que ter pelo menos 7 áreas de dor, e fizeram uma escala de severidade de sintomas que você tem que ter pelo menos mais de 5 pontos nela. Ou então, o índice de dor entre 3 e 6 com a escala de severidade muito alta, maior que 9 na última semana. O paciente aqui, quando eles descreveram em 2010, o paciente não podia ter outra desordem que explique a dor. Isso aqui é uma coisa óbvia, mas dá confusão. Porque eles devem entender aqui como se não pudesse ter outra doença que tivesse dor. Aí eles corrigiram isso depois, né? Tá certo? Bom, esse aqui é o checklist, as 19 áreas, né? Você precisa ter pelo menos 7. E aqui a escala de gravidade dos sintomas nos últimos 7 dias. Você vai avaliar 4 domínios. A fadiga, se não tiver nada de fadiga, é 0. Leve é 1, 2 é moderada, 3 é grave. O sono não reparador, mesma coisa. Os sintomas cognitivos, memória e concentração, mesma coisa. Né? Isso aqui mudou um pouquinho. Hoje são 3 perguntas. Do abdominal, cefaleia, tá? Do abdominal, cefaleia, o sintoma depressivo. Cada uma vale 1 ponto. Se não tiver, é 0. Então, tem do abdominal e cefaleia, são 2 pontos, né? E o sintoma depressivo, se não tiver, 0, seriam 2 pontos. Com isso, cada domínio desse vale de 0 a 3, o máximo é 12. Tá? Então, o que eles fizeram? Em 2016, eles revisaram esses critérios, corrigiram essa história de não poder ter outra doença, colocaram aqui que o diagnóstico de fibromialgia não exclui a presença de outra doença, com dor. Certo? E definiram bem a necessidade de ter dor difusa, tá certo? De ter dor difusa, e mudaram esse último domínio, que é como eu falei, dor de cabeça 0 ou 1 ponto, né? Dor no abdômen baixo 0 ou 1 ponto, e sintomas de depressão 0 ou 1 ponto. Foi o que mudou, né? E hoje é o que a gente faz na prática. Esse checklist é muito rápido, dá para fazer em 30 segundos, né? Com o paciente. Então, é importante vocês darem uma olhada nesse checklist. O correto é a gente ir perguntando e o paciente falando, às vezes o paciente não compreende bem, aí é melhor você ir pegando e perguntando, né, na hora do exame físico mesmo. Enfim, mas um paciente que tem mais cognição, mais compreensão, dá para fazer o checklist tranquilamente. Certo? Só perguntando. Exame físico da fibromialgia, o que é importante, pessoal? Você não vai ter artrites, você não vai ter deformidades como na artrite reumatoide, né? É uma doença neurológica, não vai alterar a amplitude dos movimentos, nem a força muscular, como uma doença, por exemplo, a miopatia, poderia dar dor no músculo, confundir com a fibromialgia, mas o exame neurológico estaria alterado. Né? A dura palpação vai ser nos tender points, pior nos tender points, por isso que vale a pena aprender os 18 tender points, mesmo não sendo o critério mais novo, porque você vai te dar dicas naqueles pontos doer mais, né? Mas vai doer difusamente, vai doer em todos os locais que o paciente reclama. Os diagnósticos diferenciais, o principal, sem dúvida, é o hipotireoidismo,
porque um hipotireoidismo descompensado ele dá o exato quadro clínico de uma fibromialgia, mas também o hiperpara, também pode ser, tá certo? A síndrome da fadiga crônica também é um diagnóstico diferencial, só que a síndrome da fadiga crônica predomina a fadiga e não a dor. Mas em alguns casos pode confundir um pouco, por isso que vocês têm que saber. A síndrome da dor miofascial é como se fosse uma fibromialgia mais localizada. Mas alguns pacientes com fibromialgia têm trigger points que são dor miofascial também. Miopatias, né? Polimiosite, dermatomiosite. Essas miopatias é o que eu estava falando, são diagnósticos diferenciais, mas são facilmente descartadas quando você faz um bom exame físico. Esses pacientes com miopatias vão ter, além da dor muscular, vão ter fraqueza muscular. Lembra da polimiosite? Você tem fraqueza na musculatura proximal, da região escapular e da região pélvica, né? Certo? Outras doenças neurológicas e neuromusculares podem ser diagnósticos diferenciais também. Né? As doenças reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus, espondiloartrite, você tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o paciente, como nós já falamos, ter uma outra doença é um fator de risco de fibromialgia. Então, é muito comum, por exemplo, paciente de artrite reumatoide e fibromialgia. Né? Nos últimos trabalhos se mostra que quase 40% dos pacientes com artrite reumatoide mais grave, que precisam de acompanhamento constante, desenvolvem fibromialgia ao longo do tempo. Né? E não só os pacientes da reumatologia, mas os da gastro, os da neuro, outras doenças crônicas também. Doenças linfoproliferativas são sempre o que a gente mais se preocupa de descartar inicialmente, né? Porque o paciente mesmo jovem pode ter uma doença linfoproliferativa te causando dor no corpo, trazendo muita fadiga, muito sintoma depressivo, né? Mas felizmente isso é raro, né? Só para lembrar mesmo. O que você vai pedir de exames laboratoriais? Toda paciente na primeira consulta com fibromialgia, você fez a anamnese, fez exame físico, acha que é fibromialgia, mas você precisa de uma triagem básica. Essa triagem envolve um hemograma para que você descarte de alterações sanguíneas que possam levar a pensar alguma doença linfoproliferativa, né? Uma bioquímica rápida, até porque você vai medicar o paciente, então você precisa saber como é a função renal dele, como é que é o TJ e o TGP, a glicemia dele, tá certo? O VHS PCR, porque as provas de inflamação sistêmica é para estarem normais. Faço um parênteses em relação ao VHS, que é um péssimo exame, né? Por isso que a gente pede VHS PCR, o PCR dá menos erro. O VHS depende de várias coisas, da idade, ela aumenta com a idade, aumenta em mulheres, e aumenta principalmente com o tempo que demora para chegar no laboratório para fazer o exame. Certo? Então, o VHS de primeira hora, que é o que interessa, de 20, se ele demorou 2 horas para ser feito, ele já é 40. Então, muitas vezes vocês vão ver paciente de fibromialgia que traz VHS do laboratório do interior, VHS altíssimo, mas você vai, professor, mas que diabo é isso? Fibromialgia que não tem inflamação e então VHS alto. Certo? Mas aqui o VHS foi mal feito. Né? Então, vocês vão ver muito isso. PCR normal, VHS é aumentado porque é mal feito. Se você repetir no laboratório bom, você vai. E esse problema do VHS não é só para fibromialgia, não, é para tudo. Né? Então, cuidado com o VHS. Outros exames, pessoal, sim, e muito importante o TSH. Né? O guideline manda pedir só o TSH, para descartar o hipotireoidismo, então a gente pede de todo mundo, tá certo? Porém, no SUS, como demora tantas vezes o TSH, a gente já pede o T4 no livro logo, porque se vem alterado, você leva 6 vezes para tratar o paciente. Né? Certo? Mas em termos de prova, seria só o TSH. Tá? Outros exames, eletroforese de proteína séria, que seria ótimo poder pedir para todo mundo, mas no SUS a gente não tem essa possibilidade. Se estiver no privado, você pode pedir. Né? Também descartaria outras inflamações, outras doenças linfoproliferativas. O paciente tem muita fadiga. O ideal é que a gente pedisse vitamina B12 para todo mundo também. Né? Mas muitas vezes a gente não tem essa chance. Tá? Vou pedir, você vai ver. Você vai ver no caso a caso, vendo o que mais você precisa acrescentar, mas o básico é esse. Né? Evita o excesso de exame, pessoal. Então, se você examinou o paciente, não viu nada de lesão cutânea que possa lembrar lúpus, não viu nada de artrite, né, que possa lembrar artrite reumatoide, para que diabo você vai pedir fator reumatoide e né? Só para deixar o paciente maluco, porque 20% aqui da sala deve ter fã positivo.
Aí sai com um fã desesperado, que não tem nenhum significado clínico, e o paciente ficando maluco para você explicar. Então, cuidado. Eu já vi pacientes com fibromialgia que ficam anos agarrados com o fã, e foi pedido sem necessidade. Tá certo? E ele não se conforma porque tem um fã positivo. Tá? Então, isso aí serviu foi de gatilho para piorar a doença. Né? Então, peça quando realmente vocês virem um quadro clínico compatível com uma doença. Para isso, vocês têm que ficar expertos em exame físico. Por isso, vocês têm que estudar exame físico e treinar. Exame de imagem. Na prática clínica, você só vai pedir exame de imagem com fibromialgia se for para descartar alguma outra coisa. Ele tem uma fibromialgia, mas tem também uma cintura do carpo, e eu preciso ver por que esse carpo, ela não faz muito aqui, eu preciso ver por que o carpo está assim, eu vou pedir ultrassom, ver se tem alguma coisa impactando na alta mediana, entendeu? Tem uma fibromialgia, mas estou também com assim de impacto, vou pedir o raio-x para ver o acromo, mas você tem que ter um motivo para pedir a imagem, certo? Professor, por que todos os pacientes pedem um exame para mostrar a fibromialgia e você não pega aquela espectro, a ressonância magnética funcional, para mostrar aquelas imagens bonitas lá do tálamo e tudo mais? Pessoal, isso não é feito de rotina. Se a gente pudesse fazer, mostraria a hipoperfusão talâmica, que eu mostrei lá, o aumento da função das áreas de atividade cerebral que processam dor, mostraria, mas isso não é feito, isso é feito tudo experimental. Isso não está disponível para a gente fazer no dia a dia. Certo? Por isso que a gente acaba falando para o paciente que o diagnóstico é clínico, não tem um exame que a gente vai conseguir provar. Né? E no momento não tem mesmo. Né? Mesmo que você dose a serotonina, no sangue ela pode estar normal e ela está baixa lá no cérebro. Entendeu? Então não adianta. Como é que a gente trata, pessoal? Estou acabando, só o finalzinho aqui, aí na outra aula a gente compensa menos tempo. O tratamento, pessoal, é muito importante educar o paciente e a família. Tá certo? Muito importante. Se você não fizer isso, seu tratamento vai ser fadado a um insucesso. Você só passar os remédios e exercícios não vai dar certo. Tá? Então, primeiro, educa, explica tudo isso de maneira resumida, que é uma doença neurológica, que o paciente não tem culpa, que a família não tem culpa, que começa tudo da genética, mas que a gente não pode se conformar e tem que partir daqui para tratar. E o tratamento é com terapia medicamentosa, mas também não medicamentoso. Só remédio não vai resolver. Né? O que é importante nessa educação da fibromialgia? Além das informações da doença, do tratamento, vai ter que tomar remédio, né? E o prognóstico. Não dá para resolver isso em uma semana, não fica bom em um mês. Isso é um processo. É como emagrecer. Não dá para resolver em um mês e nunca mais fazer nada. Não tem jeito. Né? Os pacientes vêm muito frustrados, pessoal, porque os familiares não acreditam na dor, os amigos, os empregadores. Né? Por isso que eles esperam, eu quero um exame milagroso para provar que eu tenho isso. Entendeu? Então, você acaba tendo que fazer laudos, cartas, chamar familiares, chamar às vezes até os empregadores, explicar a doença, para que ele seja menos vítima de preconceito ou de injustiças. Educar os familiares e os amigos pode ajudar muito o paciente. Então, tem que chamar quem está junto de verdade com eles. Né? E precisa de uma postura ativa. O paciente tem que sair da passividade. Ele não pode deixar tudo para o médico resolver, não. Ele tem que querer melhorar. O grande problema disso aqui, pessoal, é que existem aqueles sabotadores. Existem aqueles pacientes que se auto-sabotam para conseguir um benefício, tudo mais, o chamado ganho secundário, que a gente falou lá na primeira aula. Graças a Deus são minoria, mas existem. Então, ele usa tudo isso aqui contra ele próprio, às vezes, ou melhor, ele se preocupa mais com o benefício do que de tratar a doença dele. Existem esses casos também. Certo? Bom, o tratamento não medicamentoso, que alguns estudos mostram que é responsável por 50% na melhora dos sintomas dolorosos e não dolorosos, certo? Envolve atividade física aeróbica, boa parte dos estudos mostra a aeróbica como as melhores. Então, 2 a 3 vezes na semana, pode ser em solo ou em água. Antigamente se dizia que não servia em água, serve, já está provado. Tá? Agora, você tem que fazer individualizado. O início do exercício gradualmente vai individualizando. Né? Você pode fazer treinamento de força também na academia, mas primeiro priorizar a atividade física aeróbica.
pode associar Pilates, só Pilates não vai dar certo. Eu sei que hoje tem Pilates para tudo, até para emagrecer, né? Mas associe. Pode, se tiver um Pilates que tem atividade aeróbica importante, tudo bem, mas tem que ter aeróbico, tá bom? Além da atividade física, a gente precisa da psicoterapia. E o que tem evidência científica melhor é a terapia cognitiva comportamental. É o que melhora mais a dor e a funcionalidade dos pacientes. A verdade verdadeira é que poucos pacientes têm acesso a isso, né? No SUS praticamente não existe e a nível privado também é bem oneroso, né? Mas seria o ideal, você unir atividade física com psicoterapia adequada, com uma terapia cognitiva comportamental e a medicação. Acompanhamento psiquiátrico a gente sempre sugere, né, que o psiquiatra esteja junto com a gente, principalmente naqueles 50% dos pacientes que têm depressão associada, ou um transtorno de ansiedade mais importante, ou até algum nível de bipolaridade, aí é obrigatório. Mas a verdade é que a minoria dos pacientes que vão ao psiquiatra e acaba ficando tudo realmente nas costas do reumatologista ou do médico generalista, se estiver sendo tratado no posto de saúde e tudo mais. Acupuntura, massoterapia e quiropraxia ainda não tem evidência científica que possa funcionar. Mas, sem dúvida, nós que trabalhamos com isso, a gente vê que realmente a maioria dos pacientes tem uma melhora, certo? Agora, é difícil você provar com evidência científica isso, porque não existem bons trabalhos com essas técnicas. Trabalhos que tenham, não é nem que não existam bons trabalhos, não existe trabalho com grupo placebo. É difícil fazer um grupo placebo de acupuntura, né? Em teoria, qualquer ponto de acupuntura teria alguma ação, certo? E em relação ao tratamento farmacológico, pessoal, anti-inflamatório e corticóide não funcionam. E é assim que o pessoal do posto de saúde tenta tratar os pacientes. Os pacientes chegam cheios de anti-inflamatório e de corticóide. Não funciona. Ele vai funcionar com uma tendinite, com uma bursite, com uma dor lombar associada à fibromialgia, mas não com a fibromialgia propriamente dita. Então você vai encher o paciente de efeito lateral, né? Vai engordar, vai causar disfunção renal, várias outras coisas pelo uso crônico dessas medicações, porque não vai adiantar usar uma semana, esses pacientes usam meses, anos, né? E não funciona a doença. O que é que vai funcionar? Por tudo que a gente estudou, as medicações ativas do sistema nervoso central, né? Então, o primeiro grupo de antidepressivos que a gente pensa é os agentes tricíclicos. Então, a gente usa muito a amitriptilina ou a nortriptilina em doses baixas, de 10 a 75 miligramas no máximo à noite. Não usa dose alta como na depressão, certo? Não tem indicação de dose alta. Se aumentar acima de 75 miligramas, não vai melhorar mais a dor, certo? Então, para as nossas dores aqui, são doses baixas. A maioria dos pacientes usa 10 a 25, para vocês terem uma ideia. No máximo 50, é muito difícil chegar em 75. Ciclobenzaprina, um relaxante muscular, nomes comerciais muscular e Miozan. Embora seja um relaxante muscular, nem receita controlada precisa, a gente tem os anéis farmacológicos muito semelhantes aos tricíclicos. E é por isso que eles melhoram dor, melhoram fadiga, melhoram sono, né? E tem menos efeito adverso do que o tricíclico, certo? Não tem problema de dependência. Então a gente usa muito, 5 a 10 miligramas à noite, o máximo de 30 miligramas por dia, certo? Além dos tricíclicos, né, certo? Que podem ajudar muita gente, são baixo custo, né? Essas medicações. A gente tem um outro grupo de antidepressivos muito bom. O problema aqui é que é um custo bem mais alto. Eles são quase que inacessíveis para os pacientes pobres, certo? Que são os inibidores da serotonina e da norepinefrina. Como eles inibem a recaptação a nível central da serotonina e da norepinefrina, eles são chamados duais, que inibem os dois, né? Certo? A duloxetina é o que a gente mais usa, inicia com 30 miligramas e logo sobe para 60, depois de 5 a 7 dias. Essa tem na bula dela indicação para fibromialgia pela Anvisa, um dos poucos remédios que tem isso, certo? Tá? Os antidepressivos. A venlafaxina também pode ser usada, mas normalmente a gente vai ter que começar numa dose mais baixa, às vezes 37,5, e ir aumentando
para chegar aqui, entre 150 e 300 é que ela vai ter uma boa ação na dor, certo? Também não vai sair barato. Então, essas opções aqui são ótimas, mas são caras, tá? Os anticonvulsivantes é outra opção. Tem muito paciente que não se dá com agentes antidepressivos, mas vários efeitos colaterais não consegue usar nenhum deles. Aí uma opção é o anticonvulsivante, desse tipo da alfa-2 delta ligante, são os gabapentinoides, né? O que a gente mais usa hoje é a pregabalina, começando de 75 mg e podendo chegar até dose de 450 mg a dia para controle da dor. E a gabapentina também pode ser usada, mas hoje vem em desuso, porque a pregabalina você usa doses bem menores. A gabapentina você tem que usar doses muito altas, 1.800 a 2.400 por dia, muito alto, muito comprimido, certo? Lembrar que antes dos duais, a gente tinha os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, né, que são muito bons antidepressivos, mas para dor eles não funcionam bem. Um dos poucos que ainda funciona um pouco para dor é a fluoxetina, pessoal. Os outros, paroxetina, sertralina, não funcionam bem para dor. Poxa, professor, mas eu vi um caso de fibromialgia que melhorou um pouco com o sertralina. É porque predominava a depressão. Aí você tratou a depressão, por tabela, ela melhorou. Certo? Então, para tratar a depressão associada, você ainda usa, se precisar. Mas para dor, especificamente para dor, ele é muito questionável, certo? E se você for tentar, use doses mais altas, fluoxetina acima de 40 para cima, certo? Então, mas no SUS, a gente tem poucas opções. A gente vai ter que usar os triciclos, são baratos e efetivos, e quando não conseguir controlar o triciclo, você associa um inibidor de recaptação de serotonina específico, como a fluoxetina de preferência. Então, essa associação de triciclos com inibidor de recaptação de serotonina com a fluoxetina, a gente usa muito os quadros do SUS com fibromialgia e depressão, principalmente quando tem depressão associada. Vocês vão ver muitos pacientes usando essa combinação, certo? E nos pacientes que têm mais condições do privado, vocês também podem ver a combinação dos duais com os anticonvulsivantes gabapentinoides. Os casos mais graves a gente pode combinar os dois, tá? Há alguns casos de fibromialgia que há insuportáveis pernas inquietas. O paciente não consegue dormir porque tem sido a pernas inquietas. E aí a neurologia nos ajuda com essa droga, pramipexona, para poder tratar essas pernas inquietas, senão o indivíduo não dorme. E o outro antidepressivo, a trazodona, né, ela é muito boa por distúrbio de sono. Lembrar que a gente evita benzodiazepínico, por quê? Na fibromialgia. Porque o benzodiazepínico faz dormir, mas no outro dia dá uma ressaca danada, o paciente está fatigado. Então não adianta, você está melhorando uma coisa e piorando outra. Melhora o sono, piora a fadiga, entendeu? Prejudica o dia dele. Aí depois que a gente viu que os benzodiazepínicos não serviam, a gente tentou os hipnoides, os hipnóicos não benzodiazepínicos, como o zolpidem. Foi uma epidemia de uso de zolpidem, né? Que é só indutor do sono. Aí o que a gente observou? Melhorava o sono. Mas é uma droga que não foi feita para uso crônico. Aí começou a piorar muito a memória. Vocês devem ter visto na mídia, várias pessoas tendo melhora com o zolpidem. Então hoje a gente está também tentando evitar isso, porque não adianta resolver o sono e piorar a memória, certo? Então a trazodona é uma boa opção. Agora sempre a gente tenta primeiro com o triciclo, porque o triciclo é muito bom para o sono, certo? E aí, pessoal, cada paciente vai ser. Tem paciente que se dá otimamente com o triciclo, tem paciente que se dá otimamente com o triciclo inibidor da captação de serotonina, tem paciente que se dá ótimo com a trazodona, tem paciente que tem que ser com dual, porque ele não responde a nada, só o dual, tem paciente que não consegue usar nenhum desses, só consegue usar os anticonvulsivantes, tem paciente que não consegue chegar na dose ideal, você tem que associar. Então, isso aí é uma coisa realmente da prática. Certo? Mas a base é isso aqui, tá? Disso. Normalmente a gente tenta associar 2 ou 3 no máximo, certo? 2 ou 3 no máximo. Então, é o triciclo com o inibidor de recaptação de serotonina, ou o triciclo com o dual, ou o dual com a pregabalina. Certo? Normalmente a gente tenta o máximo para ficar com 2. Quando não tem jeito, aí você vai no 3, tá? Todas elas poderiam ser associadas.
Só não faz sentido, por exemplo, associar um inibidor de recaptação seletiva de serotonina, fluoxetina com a duloxetina. Não faz muito sentido, porque os dois estão fazendo a mesma coisa, certo? Ainda assim, há momentos que a psiquiatria associa, mas são momentos de transição, quando você está tentando passar de um para o outro, né? Certo? Mas, na prática, o ideal é só não fazer com o mesmo mecanismo, tá bom? Pode, aí a indicação vai ser para depressão, né? Não para tratar a fibromialgia. Não, até serve, mas o que eu quis dizer é que a gente não vai usar altas doses, isso cai às vezes em questões de residência. A indicação para fibromialgia é alta dose de triciclo, está errado. A indicação para fibromialgia é baixa dose de triciclo. Alta dose de triciclo só para depressão. Mas nesse caso que você colocou, que tem depressão, a depressão predomina e o psiquiatra precisa usar, não tem problema. Eu estou dizendo que você não vai usar só para a fibromialgia. Não. Mas se a indicação é a depressão, tudo bem. Não tem problema não. Mal não vai fazer. Certo? Você tem que justificar a indicação de alta dose. Isso aí cai em questão de concurso. Certo? Então, para a fibromialgia é baixa dose de triciclo. Certo? Diga, pode falar. A dose máxima da duloxetina é 60? Tudo. Não é. A dose ideal é você começar com 30 e deixar em 60. Mas não é a máxima. A máxima é 120. A indicação da máxima é a mesma coisa que eu falei para ela. É mais para depressão, certo? Associada à depressão refratária. Tá? Para a fibromialgia, normalmente a gente fica em 60. Mas também, da mesma forma que eu disse para ela, não há problema se você precisar chegar em 120. Tá? Certo? Mas a maioria dos pacientes vai ficar com 60. Vamos lá. Bom, o tratamento, se você der só o remédio, pessoal, vai melhorar muito pouco. No máximo 40% dos sintomas. O tratamento multidisciplinar, como eu falei, com educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, isso é o ideal. Né? E o paciente tem que ser ativo no tratamento. Ele não pode deixar tudo na conta do médico, não. Agora, se vocês querem saber, resumir tudo em uma coisa só, faça uma boa relação médico-paciente. Esse é o segredo de tratar a fibromialgia. Se você não conseguir essa boa relação, a coisa não anda, certo? Não anda. Você tem que educar ele, tem que falar do diagnóstico, tem que dar as opções de tratamento, tem que fazer meta realista. Vai melhorar em uma semana. Vai não. Certo? É mentira. Se piorar, é raríssimo. Aí foi lucro. Mas não digo que vai melhorar no primeiro mês. A autossuficiência tem que deixar claro que o problema é dele, não é seu. Você está ali para ajudar. Você é um mediador. Né? E isso aqui é um grande problema, oferecer várias opções de tratamento. Por exemplo, a paciente ali, a paciente Maria, fica ótima no triciclo. Mas ela leu na bula que o triciclo aumenta o peso, pode aumentar mesmo, 1 kg por ano. Ela não quer de jeito nenhum usar o triciclo. Doutor, se vire, acha outro jeito, eu não vou usar o triciclo. Você não vai poder forçar, a decisão é compartilhada. Entendeu? Então esse é um grande problema também. Tá bom? Você tem que ter várias opções. Pessoal, a bibliografia, eu coloquei aqui os 2 capítulos do REG, são aqueles mesmos 2 da aula passada. Articular e periarticular, tá? Os mesmos 2 da aula passada. E aqui nós temos o capítulo livre da Sociedade Brasileira de Reumatologia, essa é da 3ª edição, certo? Aqui tem um capítulo de reumatismo de particular do ombro, o outro do cotovelo, o outro do quadril e o outro do pé e tornozelo. Então, os capítulos do 30 ao 33, capítulos rápidos, pequenos. Os 2 do resto são para vocês terem ideia das periarticulares e das articulares, onde é o diagnóstico inicial, né? E esse capítulo de fibromialgia que resume tudo aí que a gente falou, né? Da 3ª edição do livro da Sociedade Brasileira, que é um livro praticamente de manual, tá? Quem quiser se aprofundar mais, lê o capítulo da 2ª edição, também é muito bom. Eles estão um pouco diferentes, mas são praticamente os mesmos autores, tá certo? Combinado? Acho que é isso que eu queria falar para vocês e terminar com uma frase de Paulo Bernard, que é um dos grandes sábios da medicina, e que eu acho que é o grande problema da fibromialgia hoje. A gente vê até médicos, colegas discutindo,
O que é? É que o cara não sabe o que ele está procurando. Ele não estudou, ele não tem a atualização dos últimos 30 anos da fibromialgia, ele fica falando um monte de besteira. Como exemplo, fibromialgia é um problema de mulher mal amada e muitas coisas mais. Você já deve ter ouvido isso. Estou falando essa bobagem porque vocês vão ouvir. Entendeu? Então, quando virem colegas médicos falando essa bobagem, vocês falam assim, cara, vai dar um estudazinho. Isso aí já tem 30 anos que não é assim. Certo? Não é 3 anos, são 30. Vai dar um estado. E tem mais coisa que vai vir, pessoal. Eu já estou acreditando mesmo que essa parte da neuroinflamação, que sabe até da autoimunidade, vai vir. Isso vai mudar tudo na fibromialgia, mas ainda vai faltar uns anos. Eu acho que uns 4, 5 anos para a gente chegar lá. Certo? Alguma coisa tem. Esses trabalhos são muito intrigantes. Essa coisa da neuroinflamação das células da glia, isso está revolucionando a neurologia. Tem várias doenças que achavam que era só processo degenerativo e agora estão vendo que tem inflamação. Certo? Então, isso vai evolucionar. E se acharem autoimunidade, revoluciona de novo. Porque imagina a gente ter um anticorpo monoclonal, um biológico, tratamento imunobiológico que tem partite inflamatória para fibromialgia. Pô, seria fantástico. Né? Certo? Então a gente poderia avançar muito. Talvez a gente ainda esteja tratando como a gente tratava a artrite reumatoide há 40, 50 anos, só com anti-inflamatório vendo o cara deformar. Talvez a gente ainda esteja no tratamento primitivo da fibromialgia. Talvez muita coisa deva vir. Certo? Mas no momento atual, é isso que vocês têm que saber. Tá bom? Pessoal, eu sei que nós passamos do tempo, mas vamos fazer. A outra aula é bem menor.